Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Quando tem esse cenário, né, nesse tipo de gravação diferente, vocês já sabem o que vai acontecer. Hoje eu trouxe uma outra história minha pra editar com vocês. É o conto de Natal que eu tinha trazido pra vocês. Eu ainda não voltei nele, por isso que eu não mostrei mais. Mas, 3 anos atrás, em 2023, nessa época mesmo, em junho, eu escrevi um conto, porque eu queria participar de um concurso da Amazon ali, do KDP. E aí eu escrevi essa história, só que tipo, assim, eu era muito iniciante e eu publiquei ali pra participar, não ganhei nada, né, enfim. E eu decidi que eu queria reescrever essa história, porque eu acho que ela tem potencial. E quero fazer tudo certinho, passar pelos processos editoriais, sabe? Então eu quero reescrever, passar por uma leitura crítica e uma revisão. Então eu decidi que eu vou mostrar pra vocês esse processo aqui. É meu reescrevendo, né? Essa história antiga, ela já esteve na Amazon, mas eu tirei, acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos. Então, pode ser que tenha algumas pessoas que tenham essa história ainda, apesar dela não estar mais disponível, né? Se você comprou, enfim, ela fica ali no seu Kindle, né? No aplicativo do Kindle pra sempre. Então, eu decidi reescrever e mostrar pra vocês. Então, vamos ter alguns vídeos aqui. Eu pretendo fazer são 7 capítulos. Eu quero fazer um capítulo por vídeo, mas não sei se vai ficar muito curto, muito comprido. Então, a gente pode ir vendo isso. Mas, enfim, vou apresentar a história pra vocês. Bom, a história se chama Até o Sol Nascer. Ela tem inspiração na mitologia indígena brasileira. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma nota de edição como sugestão. De verdade, eu lembro mais ou menos o que acontece na história, porque também não faz tanto tempo assim que eu escrevi. É assim, faz, mas tem bastante coisa que eu lembro, uma história assim que tá tipo viva na minha mente, porque eu acabei relendo várias vezes, então eu lembro. Só que, ao mesmo tempo, eu tô com medo do que eu vou ler, porque faz muito tempo que eu escrevi, assim, sabe? Tipo, eu era bem iniciante, assim, então vamos ver se vai ser muita bomba o que vai estar aqui. Enfim, vou trocar aqui de lado, fica melhor pra mim assim. Capítulo 1. E eu ainda também não sei se eu vou deixar na divisão assim de capítulos, né? Mas veremos. Não havia dúvidas de que o mundo fora feito para um determinado grupo de pessoas no qual não estava inclusa. Tá. Eu não curto muito isso aqui. Eu acho que eu tenho aquele problema com espaço que eu comentei pra vocês naquela época, eu também tinha, né? Faz pouco tempo que eu aprendi. Então, tipo, no último ano, então vamos encontrar isso aqui também. Mas eu acho que, tipo assim, eu queria uma coisa mais informal pra história, sabe? Dar mais pessoa em primeira pessoa e ser... É um livro, tipo, urbano, né? Uma fantasia urbana. Eu ainda não sei se eu posso escrever isso como uma romantasia, mas assim, é urbano, entendeu? Se passa aqui no século XXI, em 2020 e poucos, então assim, eu colocaria uma coisa assim, deixaria mais informal, sabe? Assim, deixaria mais descontraído, sabe? Como a gente fala e pensa, enfim. Claro que reclamar enquanto esperava um Uber não era a melhor forma de mostrar o meu ponto. Ao redor, poucos passavam, nenhuma surpresa para uma cidade do interior. Acompanhava o baixo movimento pelo canto do olho. Não iria dar brecha para ser roubada. Tá. Achei que aqui faltou uns pontos finais, tá? Ao redor, poucos passavam, nenhuma surpresa para uma cidade do interior. Acompanhava o baixo movimento pelo canto do olho. Eu poderia colocar aqui um ponto final, sabe? Tipo, não iria dar brecha. Ou até usar, tipo, um conector,
Mas eu vou fazer assim e depois eu vejo o que fica melhor. Na verdade, eu deixo parecer roubada. Aí aqui eu colocaria um outro ponto final, sabe? Tipo, minha atenção. Atenção. A atenção estava no celular acompanhando. Acompanhando o trajeto do motorista, 7 minutos. Aqui também, na época que eu escrevi, eu coloquei Uber, mas enfim, eu não queria colocar marca, essas coisas, então eu mudaria pra. Eu também esperava um motorista de aplicativo. Isso é uma coisa que depois que eu escrevi eu fiquei pensando muito sobre isso. Então vamos corrigir isso aqui agora. 7 minutos. E aqui, né, o espaço, Jesus. Pelo amor de Deus, por que tanta demora? Não era como se ali fosse a Avenida Paulista. Tudo o que mais desejava era chegar no campus da universidade logo. Bom, para ser honesto, se estivesse falando de desejo mesmo, gostaria de não ter acordado às 2 da tarde para pegar o ônibus. Aqui espaço, né? Não pode estar esquecendo do espaço, que eu vou ter que arrumar todo o parágrafo. Fala sério, minha mãe tinha feito aquilo de propósito, que raio de ônibus saía de tarde. Nenhum dos quais já ouvira falar. Tá, eu tô achando ela extremamente mimada. E não era esse o objetivo pra ela, não era pra ela ser mimada assim. Então, isso aqui. Eu acho que eu tenho que deixar ela, tipo, mais irritada, talvez um pouco indignada, mas. Tipo, não é esse o objetivo. Eu tô, tipo, amiga. Você é muito chata. Tipo, não é esse o objetivo, não é que ela seja chata. A rodoviária parecia uma casa abandonada, um barulhinho ou outro de vez em quando, uma sombra que parecia ser um fantasma ou um ladrão, dependendo da imaginação. Tá, isso aqui ficou com uma rima não intencional. Ladrão, imaginação, então eu vou marcar aqui. Tipo assim, eu não tô marcando tudo que tá me incomodando, mas tipo assim, eu quero fazer tipo uma reescrita mesmo, sabe? Tipo, provavelmente eu vou mudar muito construção de frase, sabe? Vou arrumar algumas coisas, mas eu tô marcando, tipo assim, mais o geral. Mas eu provavelmente vou mexer em tudo ali quando eu for sentar e editar bonitinho. 5 minutos. Ó, aqui eu não coloquei espaço. Para ser ainda mais verdadeira, achei que eu mudaria pra honesta. Fica melhor. Honesta. Admitia que não queria o término das férias. Qualquer estudante diria a mesma coisa. Mas meu caso era diferente. Não era por preguiça, apesar de também sentir, ou por saber que ficar em casa ou ter tempo livre para ir onde quiser fosse muito melhor do que estudar. O tique no pé aumentou como se estivesse entrando em colapso. Tinha perdido 6 meses da minha vida em algo que não era para mim. Estava prestes a perder mais 6. Aqui, eu não lembro ela falando desse tique, então eu colocaria assim, comentar do tique antes. Pra aqui falar que ele aumentou, porque senão, tipo, parece que do nada ela tava normal, só, tipo, né, ansiosa ali. E não tava com tique, mas ela tava, né? Eita, que estranho, você viu na previsão? Vai dar mó chuva forte. Ah, não, era só o que faltava. Será que aquela porcaria não poderia esperar 20 minutos só para mim conseguir chegar seca na faculdade? Não, ela não pôde. Aqui precisa ter um inciso, tipo, quem falou, sabe? Eu lembro que a minha intenção era, tipo, alguém ali na rodoviária, das poucas pessoas que tinham, era falar alguma coisa, sabe? Tipo, ela ouvia alguém falando ali com uma outra pessoa, comentando sozinha. Só que, tipo, aqui você lê e você não sabe o que tá rolando, sabe? Então faltou deixar isso mais claro. E eu também comentaria anteriormente um pouco mais sobre o clima, porque, tipo, pelo que ela descreve, dá a impressão de que não seria muito estranho se começasse a chover ali, sabe? Então eu queria deixar mais claro que, tipo, a mudança pra chuva vai ser uma coisa meio drástica, assim, sabe? Porque esse é o objetivo. Essa coisa da chuva é uma coisa importante pra história, então, assim, né? Deixar o clima atual mais claro. Não, ela não pôde.
Escondi o celular debaixo da blusa de moletom, peguei a mala e corri para o primeiro local coberto. Aqui, apesar de ser um conto e ter que ser uma coisa mais rápida, né? Tipo assim, mais movimento e tal, eu acho que foi uma mudança, tipo, muito brusca. Tipo, do nada, a pessoa falou da chuva e começou a chover. Então, eu trabalharia um pouco melhor até começar a chuva, sabe? Tipo, aí ela volta pra olhar pro celular, alguma coisa assim, sabe? Pingos me encontra. Aqui eu percebi que tem alguns momentos que tá no passado, outros estão no presente. Eu, agora, né? Eu não lembro qual foi meu objetivo na época que eu escrevi. Provavelmente, eu não sei se eu tinha um, o que parece. Mas, tipo, hoje, agora, o meu objetivo é fazer a narrativa no presente. Então, preciso arrumar os tempos verbais também dos verbos, porque eles não estão iguais. Alguns pingos me encontram antes de chegar no refúgio e um treco pesado me acertou bem no meio da cabeça. Nossa, isso aqui tá péssimo. Que treco é esse, né, minha filha? Além do treco, tem uma mistura horrível de tempos verbais, meu Deus. Rindo de nervoso, tá? Jesus. Que maravilha. E que maravilha no itálico, porque é o pensamento dela. Não era uma chuva normal, era uma de granizo. Ah, é granizo. Eu tava achando que tipo um poste tinha caído na cabeça dela. Tá, é granizo. Tem que deixar mais claro que era um granizo, né? Tipo um treco. Pode ser qualquer coisa, né? Então, assim. Era uma de granizo violenta em pleno agosto, no inverno, Deus amado. Trouxe o celular de volta para a minha vista e o desbloqueei. Para contribuir com meu bom humor, o tempo do Uber tinha sido atualizado, 7 minutos, de novo. Levantei a cabeça para o céu em um gesto de derrota, o sol já tinha pousado. Nossa, pousado parece que o sol é um avião, né? Já tinha se posto. A noite vinha me cumprimentar com o brilho da lua redonda. Hora de acordar. Isso que eu nem tô tirando esses espaços aqui também. Jesus. Uma quebra aqui bonitinha que eu fiz. Eu fiz não peguei no Canva na época, mas acho bonitinho. Graças a Deus, a chuva diminuíra durante o trajeto até a faculdade e quando cheguei na República nem havia mais vestígios dela. Eu amo que ela chama Deus, fala de Deus o tempo todo, né? Assim, Jesus. Né? Não é à toa que ela fala assim, porque eu também falo muito Jesus, essas coisas. Mas eu daria uma segurada aí na escrita, porque eu achei que teve muito. A ponto de eu falar, meu Deus, ela reclamando, falando Jesus, Deus de novo. E 7 lances de escada, já acostumada, mas sem sentir saudades nenhuma. Com uma mala de uns 5 quilos até o andar da porta número 21. Fui cumprimentada por um extraterrestre verde que roubaram o lugar da minha colega de quarto. Fix, o que é isso? O cabelo branco estava em um coque mal feito. A franja fora puxada para trás e presa com um arquinho. Skincare Judy. Me perdoe se a sua pele é perfeita, mas nós, réis mortais, precisamos e muito disso. Ri e fechei a porta atrás de mim. Era óbvio que Vitória já tinha arrumado as roupas, feito a nova decoração do nosso apartamento para o semestre. Não que mudasse muito do passado, era tudo preto e de bandas de rock dos anos 1900 e bolinha. Só você mesmo para chegar uma semana antes das aulas começarem. Só você mesmo para chegar uma noite antes das aulas começarem. Imitou, provavelmente ela deveria ter feito uma careta como sempre, mas estava mais... Eu vou colocar um eu aqui, né, porque eu estava ocupada com as roupas. Eu melhoraria a descrição. Melhoraria a descrição das ações da Judite, porque, assim, ainda não falou o nome dela, né? Mas só falou o apelido, que é Judy, mas o nome dela é Judite, tá? Então... Ups. Eu acho que eu preciso arrumar um jeito de colocar o nome dela ali antes do apelido, alguma coisa assim. Vou ver o que eu vou fazer com isso. A tia tirava da mala e eu colocava o jeito nas gavetas. Bom, dá pra perceber quem era quem naquela relação.
Achei que você só chegaria mais tarde, se sentou na cama do outro lado da minha. Não achei não achei que conseguiria acordar antes do pôr do sol. Não era uma questão de conseguir ou não. Se fosse obrigada, como tinha sido, era capaz de acordar durante as horas do dia. Mas meu corpo não funcionava como o dos outros. Seria a mesma coisa de Vitória ser acordada durante a madrugada para pegar um ônibus de volta para a faculdade. Se minha vida fosse um conto de fadas, pode apostar que teria chegado quase de manhã. Vix riu e se estirou na cama. Tínhamos nos conhecido no começo daquele ano, no primeiro semestre da faculdade de jornalismo. Aí aqui eu colocaria também um ponto final e colocaria no primeiro... Eita. Semestre da faculdade de jornalismo. Não era muito tempo, mas o suficiente. Aqui eu colocaria ponto final também. Não era muito tempo, mas o suficiente para saber que ela estava incomodadíssima com a minha forma de... Eu colocaria com a minha falta de organização. Fica melhor. Com a minha falta de organização. Eu tirarei isso aqui. De verdade, se a sua vida fosse um conto de fadas, você nem estaria aqui. Parei de mexer nas roupas por um instante e virei para minha amiga. Não queria que tivesse ficado tão óbvio nas mensagens como eu estava desmotivada com o curso. Ah, Vix, você nem me deu um abraço quando eu cheguei para ela, para que ela não pudesse fugir, e me joguei em cima dela. Estava com saudades demais. Aqui fiquei pensando, para aquela fala das mensagens, eu acho que podia, no comecinho ali, ter mensagem da Vix, tipo, ah, amiga, tipo, alguma coisa assim, sabe, dela avisando tá chegando. Ainda mais porque, assim, o meu objetivo é aumentar um pouco a história, arrumar algumas coisas, então seria legal ali mostrar um pouco mais o relacionamento delas e tal. Vamos ter mais espaço para isso. Vitória começou a espernear tentando fugir de mim, me deu alguns chutes e cotoveladas sem querer. Esperava, mas deixei passar. Aqui eu melhoraria, tipo, sabe, narraria melhor a situação, sabe? Vou fazer um geral disso. Pra, tipo, deixar mais claro que, tipo, a Vitória não gosta muito de contato físico, e a outra foi abraçar, e ela foi abraçar pra, tipo, desviar do assunto, sabe? Sobre a faculdade, então... Cuidado com o skincare, Judy. Afastou o rosto o máximo de mim. Não vai culpar essa meleca por não ter me abraçado, né? Ela bufou. Claro que não, você tá suja da viagem, seu cabelo tá úmido. Ai, sua besta não pode virar o eco e The Bunnyman contra mim, reclamou quando joguei a almofada mais próxima nela. Ah, então a culpa é minha, não tem nada a ver com você não gostar de abraços. Você não me deixou terminar, eu ia chegar nessa parte. Porque é gótica. Opa, minha querida amiga, você não pode generalizar todos nós, ok? Sim, claro, me perdoe, me levantei e fingi arrependimento com a mão em cima do coração. Vai tomar banho, Judith. Ah, tá, é um bocejo, tá. E se eu sou no bocejo? Checar se eu sou no bocejo mesmo. Não precisei olhar no celular para saber que estava tarde. Logo mais, minha amiga iria dormir. Mas para mim, a noite estava apenas começando. Vai tirar esse treco da cara, Vitória. Sorri e peguei a primeira toalha que vi ainda na mala. E fui realizar seu pedido, tá? Aqui ela manda a Vitória pro banheiro tirar um negócio, só que ela mesma vai tomar banho. Então, tipo assim, amiga, você quer o quê? Você quer tomar banho? Ou você quer que a Vitória vá no banheiro tirar isso da cara, sabe? Também não sei se a questão ficou muito clara, ou se, tipo, como eu tô lendo aqui, tô lendo mais rápido, acabou ficando, tipo, um pouco confuso. Mas quando ela fala, tem uma hora que ela fala ali sobre hora de acordar, o ônibus, tipo assim, ó, não era uma questão de conseguir ou não. Se fosse obrigada, como tinha sido, era capaz de acordar durante as horas do dia. Mas meu corpo não funcionava como o dos outros. Eu não sei se nessa hora, tipo, ficou muito claro ou ficou muito confuso. Eu acho que eu posso trabalhar melhor nas descrições e tudo nisso. Enfim, mas esse é o primeiro capítulo. E nos vemos para o segundo. Então, espero que tenham gostado, que estejam curiosos para saber o que vai acontecer nessa história. Eu não contei muito sobre ela, mas quero deixar mais assim no suspense. Mas sabem que é uma fantasia urbana
que é inspirada na mitologia indígena. Então tem vários easter eggs ali da mitologia. Então, até a próxima. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima. Beijinhos!